Olá, terceiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 14ª aula de filosofia, porém nós vamos falar sobre os módulos 14 e 15, tá? Que é Bachelard e Kuhn. Eles normalmente aparecem juntos, tá? Eu vou colocar o nome deles aqui para vocês, Gaston Bachelard, o nome inteiro. Gaston Bachelard e Thomas Kuhn. Eu vou escrever na edição do vídeo, aí fica mais simples de vocês identificarem, porque, na verdade, esses dois filósofos, eles são caras importantes, tá? Porque, primeiro, o Bachelard, né? Ele propõe uma, uma crítica aos valores que já estão cristalizados, principalmente aos valores científicos, né? Aquela coisa que a ciência traz como tradição e imutável pode ser revista para resolver novos problemas. Lembra que na última aula, quando a gente falou a respeito de filosofia da ciência, eu tinha falado para vocês que, na minha opinião, a opinião do professor, existe uma evolução, né? A ciência obedece uma linha, um percurso linear para a evolução. Mas na visão do Bachelard, principalmente, ela é baseada em rupturas. Porque ele se baseia, por exemplo, né, na apostila, diz que ele se baseia, por exemplo, assim, principalmente na mudança do modelo geocêntrico. Lembra que eu falei, depois eu desfalei, é geocêntrico, não teocêntrico, né? Que a Terra seria o centro do universo e os outros planetas girariam ao redor. Para o modelo heliocêntrico, que fala sobre o Sol ser o centro, né? É o modelo que a gente tem hoje, é o modelo que a gente considera como certo hoje, o Sol ser o centro e os planetas gravitarem ao redor. Muito bem, gente. Na minha opinião, como eu disse na aula passada, não há uma ruptura, não há sim uma quebra de paradigma, como a gente vai ver em Thomas Kuhn. Thomas Kuhn é o nome do cara. Eu ia falar Kuhn só, mas o nome inteiro do cara é Thomas Kuhn. Gente, não há uma quebra de paradigma, porque a opinião do professor, aquele modelo, sendo considerado errado, ele sugere uma evolução, certo? Então, novamente, há pesquisas ao redor. Veja só, gente, é como se fosse uma provocação, tá? O modelo geocêntrico, ele iria provocar algumas pessoas, alguns cientistas que investigavam isso, que estudavam a astronomia, para falarem, não, acho que não é bem assim, pelo que eu observo, pelo que eu já estudei, pelo que eu, né, analisei. Então, eles sugerem uma ruptura, uma quebra de paradigma, né? Assim, uma mudança da linha de pensamento, a não aceitação dos antigos modelos, ou melhor, o uso dos antigos modelos, tá vendo como assim cai naquela teoria do professor que é uma evolução, a ciência é evolução, a ciência é um percurso linear, não tem como não ser, porque veja só, gente, vocês devem lembrar agora na pandemia, né? Caso não tivesse surgido aquele vírus Covid-19, muita coisa na ciência não teria sido redirecionada para resolver aquele problema. Para criar vacina, enfim, para pesquisar processos de cura, protocolos médicos, enfim. Percebe? Então, assim, sempre há uma provocação. Isso não significa nem que é uma linearidade e muito menos uma quebra de paradigma, uma mudança total de sentido. Não é isso. Existem adaptações de acordo com os fenômenos, né? De acordo com os problemas que vão surgindo, principalmente na ciência. Gente, vamos tomar como exemplo a física, né? Até o século XX, a teoria de Einstein, a teoria da relatividade, até essa teoria,
as variáveis espaço-tempo foram definidas por Newton. Então, e foram depois substituídas pela teoria da relatividade de Einstein, e acho que mais um cara, eu não lembro agora o nome do cara, eu não lembro agora. Foi a teoria de Einstein e mais uma teoria que modificaram a visão da física. Mas veja, isso, na minha opinião, de novo, não é quebra de paradigma. Não é assim uma ruptura total de linearidade. Veja, os caras continuaram estudando. Então, houve um progresso na ciência. Houve um progresso nas formas de estudo, né? Como é que eu posso explicar para vocês? Veja, muita coisa... Ó, a gente vai voltar lá para Sócrates e Platão. Lá para a Grécia Antiga. 2.500 anos. Gente, como a gente sabe, Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu foi Platão. E Platão escreveu tudo em forma de diálogo. Tudo que Sócrates teria falado com as pessoas, tudo que Sócrates teria sugerido naquele processo de maiêutica, né, de ajudar no parto das ideias, teria sido descrito por Platão. Todas as pessoas, os filósofos posteriores que leram Platão, contribuíram com as suas impressões e com as suas reflexões. Então, hoje, o que a gente estuda sobre Sócrates e sobre Platão é um acúmulo de interpretações, né? São várias interpretações que ocorreram ao longo do tempo, baseadas naquele princípio do Platão ter descrito os diálogos de Sócrates, e as pessoas que leram Platão e que interpretaram as grandes teorias filosóficas acrescentaram ou modificaram alguns pontos de acordo com a sua interpretação, de acordo com a sua reflexão. Então, a ideia de quebra de paradigma científico, a ideia de evolução científica para a solução de novos problemas é, na verdade, uma solução de continuidade, né? É um percurso, é uma trajetória linear. Por exemplo, um problema surge, né? Ah, mas isso aqui, que não tinha sido visto nem sentido no passado, nem percebido no passado. Bom, para isso nós vamos ter que estudar e verificar. Veja, esses autores, eles inclusive criticam, né, o Bachelard e o Kuhn, né, eles criticam, inclusive fazem observações a respeito dos métodos filosóficos, né, dos métodos filosóficos para explicar a ciência. Veja, gente, o empirismo e o racionalismo não seriam métodos que deveriam ser sólidos. Nisso eu concordo com eles, né? Uma coisa fechada, né? Uma coisa epistemologicamente fechada, ou seja, o conhecimento está fechado, não lhe cabe críticas, né? Não lhe cabe adaptações, reforma nenhuma. Nisso eu concordo com eles. Tanto no empirismo houveram evoluções, né? Na forma de se praticar as experiências, como no racionalismo. Algumas formas de pensar tiveram que sofrer mudanças por causa de outras teorias, de outras ciências, enfim, como essa que eu acabei de falar da física relativa. Então veja, acho que o principal assunto desses dois módulos, 14 e 15, foram que esses dois caras, o Bachelard e o Kuhn, eles propuseram rupturas em modelos fechados, né, de filosofia. Modelos fechados de construção do conhecimento. Por isso que a gente fala de epistemologia. Epistemologia, na verdade, significa o processo de construção daquele conhecimento. Como que aquele conhecimento foi cristalizado? Como é que aquele conhecimento teria sido formado?
Através do processo empírico, né, das experiências, através do processo racionalista, mantendo ou não os dogmas metafísicos, né, as afirmações metafísicas. Veja, para mim e para a maioria dos professores, eu acredito que na maioria dos estudiosos, do pessoal que estuda filosofia, eu acho que é uma consequência, é uma linearidade, é uma evolução, né? É um progresso. Lógico que às vezes muda radicalmente de sentido, mas muda de sentido tendo o mesmo início, que nem um ponteiro, né? Que nem um ponteiro de relógio, de VU, né? De meter. Por exemplo, um multímetro, ele marca 50 volts, mas ele pode marcar 500 volts. Dependendo da diferença de potência, dependendo da tensão que ele lê. Então, tendo o mesmo princípio, né, a mesma metodologia, assim, o mesmo modelo genérico, no mesmo núcleo, né? No caso do empirismo, por exemplo, mas houveram outras abordagens, outras formas de comprovação, baseadas no empirismo, né? Ou no racionalismo. Se isso, então aquilo. E dogmas, princípios metafísicos sempre houveram e sempre haverão. Então a gente tem que... É aquela velha frase, vamos partir do pressuposto tal. Certo? Eu acredito que tudo é uma questão de linearidade, gente. Certo? Isso é um assunto, assim, até que importante, né? Bachelard e Kuhn é um assunto importante na filosofia, porque abre caminho para novas visões e novas análises, tanto das ciências tanto das ciências exatas, né, das ciências matemáticas, como das ciências humanas. Então, é importante que vocês saibam que houve esse turning point. Né? É importante que eu transmita para vocês que, para esses dois caras, alguns paradigmas tiveram que ser mudados, né? Na verdade, eles falam de quebra de paradigma. Só que a quebra de paradigma, na minha opinião também, sugere uma destruição total, uma reconstrução do conceito. E, na verdade, não é assim. A própria ciência mostra pra gente que não existe reconstrução de conceito. Existe uma adaptação de conceito. Certo? Gente, né? É aquela coisa que o pessoal falava ano passado, nossa, professor, cada viajação que você fala. Mas é isso, filosofia é viajação. Filosofia é raciocínio. E aí você lendo esses clássicos, você sabendo o que esses caras falaram, você consegue, por exemplo, analisar um problema atual e citar. Olha, fulano uma vez falou isso, ciclano uma vez falou aquilo, mas eu acredito que nos dias de hoje a gente tem que ver dessa ou daquela forma. Então, percebe? Porque nós temos outros conhecimentos, nós temos outra capacidade, nós temos outro alcance científico e mesmo filosófico. Nós temos outra percepção do mundo. Ok? Então, eu agradeço pela atenção de todos até esse momento e desejo bons estudos, como sempre.